um enfoque mais prático voltado para o uso do sistema. Observe inicialmente por esse exemplo aqui. O ícone vermelho representa a inconsistência publicada, é a estrada, o percurso que essa inconsistência dará ao longo do seu vencimento. Em todo momento, a inconsistência publicada ela vai ser bem objetiva, informando ao contribuinte qual é o problema identificado. Nesse caso aqui, omissão da FD do mês 8 de 2019. Em todo momento desse percurso, haverá as instruções necessárias para o contribuinte fazer a autorregularização. Nesse caso aqui, enviar o arquivo da FD e recolher o DUA vinculado à inconsistência. Observe que o prazo está correndo, né? Nesse momento, falta exatamente 38 dias para a autorização. Seguindo esse percurso, o sistema observa ali que em todo momento a interação com a Receita Estadual estará disponível para o contribuinte, para poder fazer as interações, os argumentos e as justificativas necessárias para o processo de autorização. No decorrer do percurso, o contribuinte faz a interação. Ele envia uma mensagem no chat para a Receita Estadual, informando nesse exemplo aqui que foi enviado o arquivo da FD. A gente observa que essa etapa aqui ela é automática, não é necessário o envio dessa informação, que o próprio sistema automaticamente detectará essa informação. Após essa primeira interação e o primeiro cumprimento da ação, o sistema continua informando ao contribuinte o que falta para se autorregularizar. Nesse caso, especificamente, falta o quê? Falta recolher o DUA vinculado à inconsistência. Em seguida, o contribuinte faz o quê? Faz o recolhimento desse DUA. E o sistema automaticamente vai informar, vai sinalizar para o contribuinte que o processo foi autorregularizado, que é o caminho específico. Nesse segundo exemplo aqui, diferença de cartão do Simples Nacional da referência 8 de 2019. É publicada a inconsistência, em todo momento desse percurso está disponível as informações necessárias para poder fazer a autorização, nesse caso, retificar o arquivo do PGDASD, aumentando a receita para ficar maior que o valor que ele recebeu efetivamente com o cartão e recolher o DUA vinculado. Passou alguns dias, a interação também continua disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O contribuinte faz uma interação. Ele informa, por exemplo, aqui que as informações não estão coerentes do cartão, anexa uma informação, a Receita Estadual vai analisar o procedimento e, nesse caso, especificamente, ele vai dizer o seguinte: justificativa não aceita, não aceitou o argumento e as provas que o contribuinte colocou. Em seguida, a inconsistência ela vai passando, vai prorrogando o dia, deve faltar 15 dias para se analisar, passa mais um período, faltam 10 dias, o contribuinte não fez a autorização, chegou ao fim aqui da estrada. A inconsistência vai ser prazo vencido, consequentemente, vai abrir um PAF, um plano de auditoria fiscal, para o contribuinte ser autuado, e, consequentemente, o sistema também vai sinalizar para o contribuinte que houve a emissão do auto de infração. Como que o sistema faz todo esse controle, todas as sinalizações na cooperação fiscal? É justamente através dos status das inconsistências, que são os sinalizadores que são apresentados durante o processo. São divididos em 3 categorias. A categoria em andamento, que são as inconsistências que estão dentro do prazo, são basicamente 2, o status publicado, que é a primeira aparição da inconsistência no sistema, e o status parcialmente regularizado, que é quando o contribuinte cumpre apenas parte desse processo de autorização. Nós temos outras dois status vinculados à categoria concluído, que basicamente é o autorregularizado, quando o contribuinte cumpre todas as ações necessárias para a autorização, e o status justificado, quando ele apresentou argumentos e provas que foram aceitas pela Receita Estadual. E na última categoria, que é a categoria vencida, nós temos 4 status. O primeiro deles é o prazo vencido, que é quando ocorre efetivamente o vencimento. O segundo deles é ação fiscal, que é quando efetivamente é emitido o plano de auditoria fiscal para o contribuinte. Auto de infração, que é quando efetivamente ocorre a emissão do auto de infração vinculado à inconsistência. E aviso de cobrança, quando efetivamente é emitido o aviso de cobrança. Como acessar o sistema de cooperação fiscal, que é uma parte da apresentação? É justamente através do site www.cefaz.es.gov.br.
O navegador homologado pela Cefaz é exclusivamente o Google Chrome. Os demais navegadores até chegam a funcionar algumas funcionalidades, mas efetivamente o Google Chrome vai ser o único navegador que vai ter o acesso completo à ferramenta. Então, www.cefaz.es.gov.br. Acessando o site Cefaz, nós vamos entrar agora na agência virtual. A forma mais rápida e objetiva, logo na parte superior do site, tem um banner chamado Agência Virtual. Clicando nesse banner, o sistema automaticamente vai aparecer uma tela para poder fazer o login no sistema. Existem outras formas, aqui especificamente poderemos clicar lá na abinha Agência Virtual, área restrita, serviço da empresa, e automaticamente vamos abrir também a agência virtual. Mas a forma mais objetiva é lá no canto superior direito, clicando lá no banner Agência Virtual. Após clicar, você vai pedir o quê? O certificado digital para o empresário ou para o contador poder fazer o login dentro do sistema. Ele vai logar normalmente aqui e vamos fazer o quê? Vamos acessar a agência virtual. Didaticamente falando, no que tange à cooperação fiscal, existem 4 telas principais. A primeira tela é a tela de seleção da empresa. Daqui a pouquinho a gente vai ver com mais calma como que é essa tela. Nós temos uma segunda tela, que é a tela que vai ser exibido o resumo das inconsistências do contribuinte. Temos aqui uma tela também bem objetiva, identificando quais são as inconsistências e quais as categorias que cada uma se encontra. A terceira tela do sistema é a tela de exibição da inconsistência, que vai demonstrar de forma analítica quais são as informações necessárias para o contribuinte valorizar. Temos aqui o exemplo de uma tela, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor. E a quarta tela é a tela de detalhamento da inconsistência, onde se dará efetivamente a interação entre o contribuinte e a Receita Estadual, que é essa presente tela aqui. Vamos lá então. Acessei a agência virtual, fiz o login. A primeira tela que vai aparecer é a tela para seleção da empresa. Se for contador, todas as empresas vinculadas àquele contador. Se for empresário, todas as empresas vinculadas àquele empresário. Temos aqui a coluna inscrição estadual, que será exibida todas as inscrições daquele contribuinte. A coluna razão social. A coluna com CNPJ. A coluna DTE, que aqui efetivamente são as intimações feitas pela Receita Estadual vinculada aqui à Caixa Postal do Contribuinte, conforme o Balquimar mostrou inicialmente. Mas o mais importante nessa tela aqui é a tela CF, Cooperação Fiscal, que vai exibir uma informação contendo quais são a quantidade de inconsistências pendentes daquele contribuinte. Importante ressaltar, cada uma dessas colunas é possível fazer a ordenação decrescente dessas informações. Então, para o empresário ou contador, clicando diretamente lá na coluna CF, será feito o quê? A exibição em ordem decrescente das inconsistências pendentes para a autorrealização. Nesse caso aqui, o contribuinte Imóveis Limitado, nós temos lá a informação de 23 inconsistências que estão dentro do prazo para regularizar. Sendo diferenciado aqui, quando está vermelho, é porque já existem inconsistências que já foram respondidas pela Receita Estadual, ainda não lidas pelo contribuinte. Como acessar a cooperação fiscal propriamente dito? Clicando diretamente sobre aquela informação que contém um número de inconsistências pendentes. Clico ali, o sistema vai poder exibir o quê? A segunda tela, que é a tela do detalhamento da inconsistência. Mas existem outras 2 formas de acessar. A segunda delas é clicando naquele botão de seleção, que o sistema vai fazer o quê? Vai tentar abrir a agência virtual e imediatamente vai ser informado para o contribuinte. Existem pendências no cooperação fiscal para a empresa selecionada. Ir para a cooperação fiscal, cliquei aqui, o sistema vai abrir também a segunda tela do sistema, que é a tela de detalhamento da inconsistência. Porém, se o contribuinte clicar no botão fechar, ainda haverá a chance de uma terceira opção de acesso, que é logo na tela principal da agência virtual, chamada Cooperação Fiscal. Cliquei na opção Cooperação Fiscal, abriremos agora a segunda tela do sistema, que é a tela de resumo de inconsistência. Na parte esquerda aqui, tipo de inconsistência, quais as inconsistências que estão disponíveis para aquele contribuinte. A coluna não lida são as inconsistências que já houve um retorno da Receita Estadual, que ainda não foi lida pelo contribuinte.
que simboliza aquele ícone vermelho na tela anterior. A principal tela aqui, que é a tela o quê? Em andamento, são a quantidade de inconsistências que estão ainda dentro do prazo de regularização do contribuinte. Nós temos também uma coluna aqui concluídas, que é a coluna que vai exibir as inconsistências já finalizadas, aqui apenas meramente para fins estatísticos ou históricos do contribuinte. E a coluna que ninguém quer ficar, que é a coluna que está vencida, que são as inconsistências que já foram emitido PAF, já foram autuadas, já foram objeto de aviso de cobrança. Como acessar agora a terceira tela do sistema, que é a tela que tem justamente a exibição analítica da inconsistência? É clicando em um desses números que está no sistema. Clicando sobre ele, vai exibir a terceira tela do sistema. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos clicar lá em cima da informação do número 1, omissos de FD que estão em andamento, para a gente conhecer agora a terceira tela do sistema. Inicialmente, cabe ressaltar que, se tiver muitas inconsistências, o sistema permite vários tipos de filtro. Observe ali, por referência, por status, prazo de vencimento, né? Você pode fazer o quê? Filtrar a inconsistência conforme o tipo de filtro, clicando no botão filtrar. E todas as inconsistências, nós temos um botão no canto esquerdo aqui, como regularizar. Então, são as instruções da Receita Estadual para que o empresário possa seguir as instruções de fazer a regularização. Especificamente, nesse caso, quais são as instruções da omissão de FD? Transmitir o arquivo da FD e emitir e recolher o DUA vinculado à inconsistência. Acessamos agora a terceira tela, que é a tela de exibição da inconsistência. Observe lá, nós temos a referência que está falando da omissão. Do lado, a informação do status da inconsistência, que é justamente aquelas sinalizações que nós explicamos anteriormente, publicado. O campo ação é justamente o campo que o sistema controla para verificar se o contribuinte está pendente ou concluído da emissão do arquivo. Nesse caso aqui, ação pendente, ou seja, o contribuinte ainda não enviou a AFD. Do lado, o campo DUA. Se o empresário clicar nesse botão, o sistema automaticamente vai exibir e vai poder permitir para poder imprimir o DUA vinculado à inconsistência. Vencimento da inconsistência. De forma muito específica, né, publicou a inconsistência, ele já informa qual é o prazo de vencimento, geralmente 10 mais 30 dias, nunca cai vencimento em dia não útil. E se nós clicarmos agora no botão detalhar, vai ser exibida a quarta tela do sistema, que é a tela onde vai ser exibidas as informações detalhadas e permitir a interação com a Receita Estadual. Cliquei lá no botão detalhar. Observe como que é bem simples e objetivo a tela de interação. É um campo lá com a descrição da inconsistência. O contribuinte vai digitar aqui. Ele está digitando lá arquivo da FD, da referência indicada, enviada conforme recibo em anexo. Observação: é necessário o contribuinte informar que está enviando a FD? Como o Valquemar explicou anteriormente, não, porque o próprio sistema automaticamente ele vai reconhecer esse envio desse arquivo e vai atualizar a informação. Mas o contribuinte pode, eventualmente, vir aqui informar, anexar o recibo. Opção de anexar esse recibo aqui, bem simples, clica no botão escolher arquivo, ele vai aparecer a tela do Windows para vocês poderem selecionar o arquivo. E clico em enviar. Ao enviar a mensagem, vai ser automaticamente direcionado para um auditor fiscal fazer o atendimento. Observe o seguinte: o contribuinte que faz o processo de autorregularização para a omissão da FD, quando ele envia o arquivo, o que acontece com a inconsistência? Ele muda o status para parcialmente regularizado, de forma automática. Ele atualiza o campo ação para concluído. Por que a inconsistência aqui ela não está autorregularizada? Porque ainda falta a segunda ação do empresário ou do contador, que é o quê? Recolher o DUA vinculado à inconsistência. No momento em que ele recolhe o DUA vinculado à inconsistência, vai ser alterado o status para autorregularizado e o campo DUA vai ficar em informação pago. Ou seja, finalizou-se o processo de autorização. Um contribuinte também pode apresentar algum argumento para poder justificar aquela omissão. Nesse exemplo aqui, o contribuinte relata que a empresa enquadra-se no Simples Nacional, logo não é obrigado a enviar FD. Por algum motivo aqui interno, houve um problema no cadastro do contribuinte, ele apresenta o argumento, anexa um comprovante,
vai ter um pronto entendimento da Receita Estadual confirmando que, de fato, o contribuinte é do Simples Nacional. Logo, essa inconsistência vai ser o quê? Justificada. Inicialmente publicada, com a justificativa, vai automaticamente aparecer lá status justificado, então, consequentemente, multa não se aplica. O que acontece com a tela de resumo da inconsistência quando ela sofre uma alteração, uma atualização no status? Nesse exemplo justificativo, eu tinha uma omissão da FD em andamento. Quando a informação ela é justificada, o sistema automaticamente atualiza a informação e direciona essa atualização para a tela de concluído. Sempre para a tela de resumo ficar coerente com a tela analítica. No caso de não realização, como foi observado anteriormente, omissão da FD, prazo vencido. O que ocorre com a inconsistência? Bloqueio imediato da emissão e recepção de documento fiscal eletrônico e emissão automática de aviso de cobrança vinculado a essa inconsistência. A tela de resumo, consequentemente, também vai sofrer essa atualização. A inconsistência que antes estava em andamento vai ficar lá atualizada para prazo vencido, para categoria vencido. Vamos agora falar do segundo produto, diferença de ICMS declarado e não recolhido. Vamos clicar no número 10 lá para exibir as inconsistências. O sistema sempre vai informar de forma bem específica quais são as instruções necessárias. Eu vou pular essa parte aqui, que de forma objetiva, basicamente é o que? O contribuinte fazer o recolhimento à vista desse valor, fazer o parcelamento na agência ou fazer uma justificativa, informando lá para o sistema via retificação da FD, corrigindo o código de receita ao mês de referência, ou fazendo um REDUA vinculado à inconsistência. Sempre que fizer a retificação, o sistema automaticamente vai fazer essa atualização. Observe o seguinte, a tela analítica, a tela de visualização da inconsistência. Referência a dezembro de 2018, ele declarou no 121.0, Código de Receita, um valor superior ao valor que ele recolheu em R$11 mil. Então, esse valor é um ICMS declarado não recolhido. Status publicado, ação pendente, que é o quê? O recolhimento efetivo da diferença. O DUA também continua disponível para o contribuinte fazer essa emissão vinculada. Data de vencimento da inconsistência. Clicando no botão detalhar, ele vai exibir novamente a tela de detalhamento da inconsistência. O contribuinte pode informar no chart a justificativa que ele precisa fazer aqui. Nesse exemplo aqui, ele está informando lá que informa que a diferença apresentada foi recolhida corretamente em outro código de receita. Então, assim, ele de fato ele recolheu aquele valor, mas errou o código de receita. Como fazer para usar? Ou via retificação da FD, ou fazendo um REDUA. Quando ele envia a mensagem, automaticamente cai para um auditor fiscal fazer o atendimento. E, dentro desse conteúdo justificativo, novamente, o status que antes estava publicado, com a justificativa aceita, ele vai automaticamente mudar esse status para justificado e, consequentemente, não vai ter nenhuma multa vinculada. Na autorização, é o mesmo procedimento, ele clica na emissão do DUA. Ao pagar o DUA, o sistema automaticamente ele vai marcar lá status parcialmente autorizado. E por que não autorizado, já que a ação exclusivamente é emitir e recolher o DUA? Porque existe um tempo aqui de D+1 para o sistema reconhecer definitivamente esse pagamento. Então, quando eu faço o pagamento, em questão de 10 minutos já reconhece que pagou. Mas somente no dia seguinte ele vai baixar definitivamente a inconsistência, alterando o status dela para auto-regularizado. ICMS declarado não recolhido, venceu o prazo, o que acontece? Emissão automática do aviso de cobrança relacionado. Observe esse exemplo aqui, no dia 25 de março foi publicada a inconsistência, dia 7 de maio o contribuinte não regularizou, o prazo venceu, imediatamente, no mesmo dia, foi gerado um aviso de cobrança vinculado à inconsistência, ou seja, tudo é bem rápido e integrado. Por isso que é importante, efetivamente, fazer a autorização dentro do prazo. Vamos agora aqui ao terceiro produto, omissão do PGDAS-D. Clicamos lá na informação do número 1 para exibir a inconsistência de forma analítica. O sistema vai informar para ele quais as instruções da autorização, que basicamente aqui é enviar o arquivo do PGDAS-D.
Omissão do mês de dezembro, status publicado. Ação pendente, DUA não se aplica, porque aqui a Receita Estadual não controla esse DUA, é somente na Receita Federal, que o sistema lá automaticamente já emite esse DUA. Vencimento da inconsistência, novamente o botão detalhar. Clico no botão detalhar, ele vai exibir o quê? A quarta tela do sistema, que é a tela de detalhamento para o contribuinte fazer a interação com a Receita Estadual. O contribuinte informa aqui que o arquivo do PGDAD foi enviado conforme anexo. Novamente informa que não é necessário esse tipo de informação, que o próprio sistema fará automaticamente essa observação. Ele anexou o recibo, enviou a mensagem. O que aconteceu com a inconsistência? Foi autorregularizado. O status que antes estava publicado vai ser alterado para autorregularizado, sempre de forma automática. Nesse segundo exemplo aqui, o contribuinte apresentou uma justificativa informando que ele não era do Simples Nacional, era regime ordinário. Logo, o sistema fará o quê? Um reconhecimento também automático dessa justificativa do contribuinte. Então, lá, a omissão do PGDAS-D venceu o prazo, o que acontece com o contribuinte? Vai ser o quê? Bloqueado a emissão e recepção de documento fiscal eletrônico desse contribuinte. Quarto produto, diferença de cartão do Simples Nacional. Quais são as inconsistências que tem em andamento? Clico aqui no número 10, ele vai explicar detalhadamente o que o contribuinte tem que fazer para regularizar. Basicamente aqui é o quê? Retificar o PGDAS-D de forma a aumentar o valor, de tal forma que fique superior ao valor informado pelas administradoras de cartão de crédito. E a segunda ação aqui é emitir e recolher o DUA vinculado à inconsistência. Inconsistência do mês 10 de 2016, R$ 789 de diferença. Status publicado, ação pendente, ou seja, o contribuinte não retificou o PGDAS-D. O DUA vinculado à inconsistência disponível para poder emitir. Vencimento da inconsistência e o botão do lado para detalhar onde ocorrerá a interação com a Receita Estadual. Clico no botão detalhar. Nesse caso, especificamente, ele vai detalhar mais informações que os demais produtos não têm. Por exemplo, vai dizer aqui o total de crédito do cartão de crédito, o total de débito do cartão de crédito, o total geral informado pelas operadoras de cartão de crédito, a informação declarada pelo contribuinte no extrato do Simples Nacional e, do lado, a diferença apurada pelo relatório. E, do lado ainda, o botão Baixar PDF, que é onde vai ser exibido de forma analítica toda a movimentação de cartão do contribuinte por operadora, mês a mês, separando crédito, débito, o total das informações, para poder o contribuinte visualizar lá e comparar a informação. O contribuinte vai fazer uma interação. Ele vai lá colocar uma justificativa na Receita Estadual. Retificamos o arquivo do PGDAS-D e estaremos efetuando o pagamento do DUA vinculado à inconsistência. Aqui ele retificou e volta a falar, não é necessário que ele informe que ele retificou. O próprio sistema automaticamente vai fazer o quê? Vai fazer o reconhecimento e vai atualizar as informações. Caso ele se autorregularize, observe lá, status publicado. Quando ele retifica o PGDAS-D, status parcialmente regularizado. Ação concluída, porém o processo ainda não finalizou. Depende dele fazer o quê? O recolhimento do DUA vinculado à inconsistência. Ao fazer o recolhimento, automaticamente você vai reconhecer e vai mudar o status para autorregularizado. O contribuinte está relatando aqui o seguinte, ó, apesar de ter enviado o extrato do PGDAS na referência indicada, a empresa foi excluída retroativamente do Simples Nacional. Ou seja, ele está alegando o seguinte, não sou Simples Nacional. Se esse produto é especificamente Simples Nacional, então ele não vai ser objeto de autuação desse produto. A informação vai cair para a Receita Estadual fazer o atendimento e, consequentemente, vai analisar e vai aceitar o argumento dele, nesse caso especificamente. Como é que acontece a justificativa? Novamente, de publicado, status vai ser alterado automaticamente para justificado. Inconsistência de cartão diferente de cartão. Quando o prazo vence, o que ocorre? Emissão do plano de auditoria fiscal e, consequentemente, emissão do auto de infração. Processo também bem rápido e objetivo. Observe esse exemplo aqui. No dia 1º de abril, a inconsistência foi publicada para o contribuinte. 14 de maio, a inconsistência venceu. 3 dias depois,
Foi feito o quê? Emissão do plano de auditoria fiscal e 5 dias depois, feito o auto de infração. Ou seja, está sendo publicado de forma gradual, justamente para poder, quando vencer a inconsistência, ter uma ação rápida e efetiva da Receita Estadual. Vou pular isso aqui. De forma objetiva aqui. O objetivo do cooperação fiscal objetivamente é promover a autorização. Mas observe um caso concreto aqui. O contribuinte realmente ele teve o quê? Ele foi para a ação fiscal por omissão da FD, recolheu lá R$ 158 mil de multa, referente a 54 omissões de arquivo da FD. Foi bloqueado por 60 dias, ou seja, foi um contribuinte que foi no lado extremo. Se o contribuinte, observe o seguinte, é uma estrada bem ruim para o contribuinte, cheia de buraco lá, cheia de curva, mas na autorização, no sistema de cooperação fiscal, se ele tivesse regularizado, R$ 15 mil de multa, não teria o bloqueio e estaria numa estrada bem melhor que a anterior. Mas observe o seguinte, essa estrada também tem curvas, que é justamente o quê? O recolhimento desses duas vinculados pelo atraso do arquivo. Nós temos aqui, que nós chamamos aqui de CT, Compliance Tributário. O objetivo da cooperação fiscal é promover a autorização, mas diretamente e indiretamente, quando isso ocorrer de forma contínua e objetiva, nós teremos o quê? O contribuinte de forma preventiva, diminuindo e reduzindo as incontingências tributárias, sempre em prol de obter o quê? Conformidade com as normas tributárias. E está nesse caminho aqui, sem recolhimento de multa, sem bloqueio e numa estrada que é totalmente reta, livre, com várias sinalizações bem específicas. Então, esse é o objetivo da cooperação fiscal, promover a autorização, mas, acima de tudo, direcionar os contadores, os empresários, para poder direcionar para um trabalho preventivo, para poder não incorrer em nenhum tipo de anormalidade. Vamos passar rapidamente aqui. Esse outro exemplo aqui, ó, do produto ICMS declarado não recolhido. Um contribuinte, efetivamente, recolheu com multa e juros. Não estou falando aqui de imposto, porque o imposto ele vai existir em todos os cenários, evidentemente. Mais de R$ 540 mil com multa e juros por não fazer a autorização. Se fosse uma cooperação fiscal, ele estivesse dentro do prazo, normalmente, em torno de R$ 68 mil. Só que se ele tivesse preventivamente não incorrendo nessa inconsistência, qual o valor que ele recolheria de multa e juros em função do atraso do pagamento? Zero. Um outro exemplo aqui, de feira de cartão. Um contribuinte que é autuado algo em torno de R$ 200 mil de multa e juros, ele tem a representação fiscal que vai gerar uma análise criminal em relação àquele tipo de inconsistência. Na cooperação fiscal, atualmente, ele ia recolher R$ 12 mil, cerca de 6% do valor da ação fiscal. Mas se ele tivesse não declarado de forma incorreta desde o início, zero. Ou seja, o objetivo da Receita Estadual, efetivamente, é promover a autorização, mas, acima de tudo, educar e direcionar o empresário e o contador para ele sempre preventivamente cumprir as normas tributárias. Efetivamente, o contribuinte que está na posição lá de sonegador eventual é feito um trabalho de educação e cidadania fiscal, simplificação das obrigações acessórias, redução na carga tributária, fiscalização preventiva, e a cooperação fiscal também está nesse contexto para direcionar esse contribuinte que está na posição de sonegador eventual para o bom contribuinte. Assim como uma situação de sonegador quanto mais, controle rigoroso do fisco, inteligência fiscal, trabalho integrado, punição criminal, mas também a cooperação fiscal está nesse contexto para poder direcionar o contribuinte para ficar na situação lá de bom contribuinte. Principais implicações, para poder finalizar o trabalho aqui. Maior interação fisco-contribuinte, promover a autorização, ganho de eficiência fiscal, mas, acima de tudo, melhoria no ambiente de negócio para direcionar o contribuinte dentro de uma conformidade tributária.